Boa noite, pessoal. Como é que passaram a semana? Como passaram o final de semana? Sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa segunda aula de gestão da produção e logística. Segunda-feira começa bem, matéria gostosa, bastante conteúdo, bastante informação. Preparados, pessoal? Lanço um desafio. Gostei muito das participações da semana passada e eu duvido que pelo menos uma pergunta vai sair de cada polo. Eu quero pergunta de todos os polos. Contei agora lá com o professor Ricardo que está na mediação. São 19 polos. Quero pelo menos uma pergunta de cada polo durante a aula inteira. Desafio lançado. Perfeito, pessoal. Mesma participação? Mesma não. Participação maior do que na semana passada. Beleza? Só para a gente retomar, a semana passada era a primeira semana, não tinha muita gente e tal, mas finalizamos falando bastante sobre modelos de transformação. Lembra? Falamos bastante sobre a importância do gerente de produção, da figura do gerente de produção, e falamos bastante sobre o modelo de transformação. Processamento de materiais, processamento de informações, processamento de consumidores. Aliás, eu queria compartilhar com vocês uma dúvida que apareceu no canal Minhas Dúvidas, do aluno Sérgio. Sérgio, obrigado pelas duas questões que você colocou, muito pertinentes, e acredito que também seja uma dúvida de mais pessoas, de mais alunos da nossa disciplina. Quando a gente falou sobre modelos de transformação, quando a gente fala transformação, não significa exatamente que está acontecendo uma transformação no material, uma transformação na informação ou uma transformação num consumidor. Nós falamos que processamos materiais de diferentes formas. Temos as propriedades físicas, temos a mudança de localização, a mudança de posse e a armazenagem. E a dúvida do Sérgio foi justamente essa. Como é que eu tenho um processo de transformação se simplesmente eu estou armazenando? O que acontece é o seguinte, e o entendimento que a gente tem que ter desse processo de transformação. As empresas, as organizações que trabalham com armazenagem, o processo de transformação, ou seja, a função produção de um armazém está na utilização de recursos, pessoas, equipamentos, softwares, informações para um melhor acondicionamento e manutenção do bem que está sendo armazenado. Então, o processo de transformação, a função central de um armazém é o quê? A manutenção e o acondicionamento dos materiais. Não está acontecendo uma transformação física, mas é a razão do seu negócio. Ele utiliza recursos para acondicionar, e ter uma melhor manutenção, uma manutenção dos bens que estão ali armazenados sobre a sua responsabilidade. Sérgio, mais uma vez, você não colocou a identificação de que polo era, mas muito obrigado pela dúvida, Tirei pelo canal e agora estou compartilhando com todos os alunos da nossa disciplina. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, vamos tocar o barco porque hoje tem informação pra caramba, hein? Vamos começar pelo final da nossa aula passada. A gente já tinha entrado na unidade 2, visão estratégica da produção, cujo objetivo era entender como a função produção pode contribuir para o planejamento ou para a estratégia da minha organização. Qual é a importância da função produção quando eu estou desenhando o meu planejamento estratégico? Nessa unidade 2 também a gente vai estudar e a gente vai falar hoje bastante sobre isso, e inclusive a nossa primeira interatividade é sobre os 5 objetivos de desempenho: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Quais são as prioridades? Estudar a integração que existe entre esses 5 objetivos de desempenho. Estudar a rede de operações produtivas, A gente não está sozinho, uma organização não consegue produzir nada sozinho e isolado. E também a gente vai ver quais são os aspectos básicos que a gente deve estudar
para definir a localização das nossas unidades produtivas, né, das nossas plantas, né, da nossa manufatura. Onde que é melhor localizar? Próximo à minha fonte de recursos ou próximo aos meus consumidores? A gente vai ver que tem uma série de aspectos que precisam ser analisados quando eu vou definir a localização da minha operação produtiva. Ok? Preparados? Então vamos lá, pessoal. A gente estava falando que, para que a função produção entenda perfeitamente a sua importância e como ela pode colaborar com a estratégia da minha empresa como um todo, ou seja, na busca, no alcance dos meus objetivos, essa função produção ela deve estar preparada, né, e pronta para responder duas questões. Lembra que a gente já falou sobre isso na aula passada. Que papel se espera que a minha função produção desempenhe dentro da empresa? A gente vai ver que existem alguns papéis específicos que, de acordo com a minha situação, né, a situação atual da minha função produção, ela exerce sobre a minha organização como um todo. E também, ela deve estar preparada para responder o seguinte: quais os objetivos de desempenho específicos? Qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo, utilizados pela empresa para avaliar a contribuição da produção em suas aspirações estratégicas. A gente vai ver que esses 5 objetivos de desempenho influenciam diretamente na estratégia que vai ser adotada pela minha organização. Ok? Muito importante para quem gerencia a minha função produção, não é aumentar a minha eficácia operacional, não é simplesmente deixá-la melhor, né, como função produção, mas sim como essa eficácia operacional pode trazer vantagem competitiva para a minha empresa, né, para a minha organização. Como esta função produção pode me fazer diferente dos meus concorrentes. Eficácia operacional e boa estratégia são fundamentais para a definição de um plano de negócio de sucesso, tá? E qual é o grande ponto de partida de tudo isso, né? Já que eu estou querendo desenvolver um plano de negócio, desenvolver planos de ação, desenvolver estratégias que tragam benefícios para a minha organização, eu preciso saber aonde eu estou e exatamente ter previsões do futuro, definir os objetivos, definir aonde eu quero chegar, que é a base do planejamento, né, pessoal? O que é planejamento? O que é planejamento estratégico? Né? Vocês estão vendo isso com a professora Bia, não estão? Se não me engano, a disciplina de gestão estratégica. Eu preciso saber aonde eu estou, definir aonde eu quero chegar, né, lá na frente, definir os meus objetivos. E as estratégias nada mais são do que o que eu preciso fazer, o que eu vou utilizar para sair da onde eu estou e chegar aonde eu desejo, para alcançar os meus objetivos. Nesse planejamento estratégico, eu vou ter planos de ação, eu vou ter estratégias bem definidas para a minha função produção. Olha que bacana. Alguns fatores que afetam as condições globais atuais. Alguns fatores que influenciam não só a minha função produção, mas a minha organização como um todo. Realidade da competição global, né? Hoje, o nosso processo produtivo, a minha empresa, a minha organização, ela pode competir com qualquer empresa, esteja ela onde estiver, ou pode colocar um produto em qualquer parte do mundo. Desafios da qualidade, serviço ao cliente e custos. Existe uma preocupação muito grande, a gente tem visto, para quem já leu um dos textos da primeira aula, fala sobre uma indústria de geladeiras que já está dando a possibilidade de cores multivariadas, de cores diferentes. E é isso que o cliente está buscando cada vez mais.
existe uma tendência para um certo customizado limitado, né? Também não é tudo customizado, mas está dando uma liberdade ao cliente dele poder definir melhor o produto dele. E isso vai impactar diretamente no nosso processo produtivo, né? A gente vai ver, tem uma parte da nossa disciplina, que inclusive está nessa aula, que é os 4 Vs da produção. Volume, variedade, variação da demanda e visibilidade. E isso influencia diretamente na nossa função produção. Tecnologia avançada de produção, né? Existem novas tecnologias, existem o desenvolvimento de novos processos produtivos, tá? Existe a modernização dos equipamentos que você tem dentro da sua empresa. Crescimento contínuo do setor de serviços. Cada vez mais os produtos já estão sendo atrelados e saindo de fábrica com os serviços. Serviços de assistência técnica, serviços de apoio ao cliente. Questões de responsabilidade social. Cada vez mais as empresas devem se preocupar com questões sociais e ambientais, questões de sustentabilidade, preservação do meio ambiente também, né? São questões atuais e que devem ser levadas em consideração. Pessoal, o conhecimento do papel da produção dentro da empresa é fundamental. Explorar as suas potencialidades é o foco básico. E quando a gente falou, né, quais são os papéis que uma função produção pode desenvolver dentro da minha organização, os papéis são esses daqui, ó. O papel de apoiadora, né? Vocês estão perguntando, pô, mas o Marco já falou isso no final da aula passada. Mas no final da aula passada você já estava meio dormindo, que não sei o quê, né? Então agora a gente está revisando, né? Vamos falar de novo, né? Comecinho da aula, para ficar fresquinho. Cai na prova, questão importante. Implementadora é o segundo papel que ela pode desempenhar. E impulsionadora. Ué, bacana, mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando a minha função produção adota o papel de apoiadora, significa que ela é, lembra que eu falei? Ok. Ela não me prejudica, mas também não me beneficia em nada. Ela é ok. Ela é implementadora quando ela passa a utilizar todos os recursos da forma mais eficiente possível. E eu passo a poder contar com ela num processo de inovação, um lançamento de um novo produto. E por último, ela pode ter o papel de impulsionadora, ou seja, a função produção me faz diferente dos meus concorrentes. A função produção me permite ser líder. A função produção me permite trabalhar com muita eficiência os meus 5 objetivos de desempenho: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Já decoraram? Para a gente matar esses papéis aqui, né? Os papéis que a função produção exerce, né? O professor aqui montou esse quadrão para vocês, para facilitar o entendimento, tá? Como é que eu faço a leitura desse quadro aqui? A nossa função apoiadora, a primeira lá, ela está aqui no estágio 1. Quais são as características? Parar de atrapalhar a organização. Corrige os erros graves. A gente chama esta fase também de neutralidade interna. Ok? Quando a função produção cria a habilidade de implementação e vai para o estágio 2, né, deixou de ser apoiadora e passou a ser implementadora. Ela passou a ser tão boa quanto os concorrentes. Ela passou a adotar as melhores práticas existentes. Olha que bacana.
E aqui eu tenho as características. Ela sai do estágio 2 e passa para... E ela cria a habilidade de adequação. Ela vai para o estágio 3. Ela passa a ser melhor, a ser a melhor no setor. Ela passa a ligar a estratégia que foi definida lá no meu planejamento diretamente com a minha produção. Ela entra numa fase de apoio interno. E por último, quando ela sai do estágio 3 e passa para o estágio 4, ela criou a habilidade de direcionar estratégias, e a diferença do estágio 3 para o estágio 4 é bem sutil, mas ela redefine as expectativas do setor e ela passa a fornecer vantagem competitiva sobre os meus concorrentes. A função produção é importante? Sim ou não, pessoal? Hein? Tudo certo por aí? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Posso continuar? Então vamos lá. Falamos sobre as funções, os papéis, né, que a função produção pode exercer. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 objetivos de desempenho. Mas antes de a gente entrar na definição desses 5 objetivos de desempenho, é importante salientar uma coisa muito fundamental para isso, que é, para que eu consiga identificar perfeitamente esses 5 objetivos de desempenho, a minha função produção ela tem que identificar e analisar grupos de pessoas, né? Pessoas ou grupos de pessoas que são chamados de stakeholders. Nome bonito, né, pessoal? Stakeholders. Quem são esses stakeholders? São pessoas ou grupos de pessoas que influenciam ou são influenciadas pelo meu processo de transformação. Como assim? Ou seja, pessoas ou grupos de pessoas que têm interesse na minha fábrica, na minha organização. Quem são esses grupos de pessoas? E é extremamente importante que eu identifique esses grupos para eu identifique esses grupos, suas necessidades e características, para eu poder definir melhor quais são as minhas prioridades com relação aos objetivos de desempenho. E quem são esses grupos? Sociedade, os consumidores, os empregados, os acionistas e os fornecedores. Qual é o interesse que a sociedade tem sobre o meu processo de transformação, sobre o meu modelo de transformação? A sociedade se preocupa com o aumento do nível de emprego, né? O aumento do nível de empregos oferecidos à comunidade, com o bem-estar da comunidade. A sociedade se preocupa com questões do meio ambiente, se preocupa com questões de sustentabilidade. É ou não é? Como os consumidores se interessam pelo meu modelo de transformação? Os consumidores querem um produto de qualidade, querem um produto com preço justo, produtos flexíveis, produtos que atendam às suas necessidades, atendam aos seus benefícios, né? Que cumpram os prazos de entrega. Qual é a atenção que os empregados têm sobre o meu modelo de transformação? Os empregados se preocupam com a continuidade do emprego, a possibilidade de desenvolvimento profissional, a um pagamento justo e a qualidade de vida do trabalho. Não são esses aspectos que nós, empregados, nos preocupamos, né, com relação ao modelo de transformação, ou com a operação, ou com a fábrica, ou com a empresa em si? Não é isso que a gente se preocupa, pessoal? Os acionistas,
se preocupam com a empresa em relação ao retorno sobre o investimento que eles fizeram para sua criação, né? Nada mais óbvio. E os fornecedores? Os fornecedores querem estabelecer uma parceria, continuidade com o abastecimento, informações precisas, né? Cumprimento dos acordos firmados. Entenderam, pessoal? Então, através das características e dos interesses que esses grupos têm sobre o meu processo de fabricação, sobre a minha empresa, é que eu vou definir as prioridades com relação aos meus objetivos de desempenho. Tá? Pô, Marcos, você está falando tanto, vamos entrar nesses objetivos então, para a gente saber. Pessoal, muito importante, para cada um, principalmente os 4 primeiros objetivos de desempenho, a gente vai citar exemplos voltados para 4 tipos de organizações diferentes, que são hospitais, uma empresa de transporte, uma montadora de veículo e supermercados. É importante a gente fazer a leitura dessas características para cada um dos objetivos, para a gente fixar bem o conceito de cada um desses objetivos, ok? Primeiro objetivo qualidade. Por incrível que pareça, o objetivo qualidade é o mais perceptível pelo meu consumidor, né? É o objetivo que mais ele se apega. E o que quer dizer qualidade? Qualidade quer dizer fazer certo as coisas. Está diretamente relacionado à isenção de erros. Ok. Esse conceito de isenção de erros, de apenas isenção de erros, eu tinha lá nos princípios da era de produção em massa, onde Ford já colocava os primeiros controles de qualidade para que peças defeituosas não saíam da minha linha de fabricação. Hoje esse conceito de qualidade é um pouquinho mais extenso. A qualidade do produto também está diretamente relacionado à sua durabilidade, ao atendimento das necessidades, aos benefícios oferecidos. Concordam comigo ou não? Não? Se não concorda, já manda a dúvida, manda um comentário para a gente discutir. Quando eu falo da qualidade de forma interna, significa também o quanto a minha função produção consegue atender às especificações que foram determinadas no projeto de criação desses produtos. O objetivo qualidade reduz custo, aumenta a confiabilidade? Sim. Aumenta a confiabilidade e mantém o faturamento da minha empresa a partir do momento que eu não coloco produtos defeituosos, produtos que não atendam às necessidades do meu cliente à disposição dele no mercado, né? Gera a confiabilidade que eu sempre posso comprar produtos daquela determinada empresa porque são produtos de qualidade, produtos que me atendem. Se eu coloco um produto com defeito, eu tenho que repor esse produto, né? Dinheiro jogado fora, porque eu tenho que fazer a reposição com um produto novo. Da mesma forma, essa qualidade, ela compromete a minha eficiência interna. De setores em setores, se eu tenho um alto índice de produtos defeituosos passando de um setor para outro, de uma operação para outra, significa o quê? Aumento no retrabalho, aumento das horas, né? Aumento do retrabalho, aumento no custo da matéria-prima que foi gasta naquele processo, né? Vou ter que refazer uma determinada operação, uma matéria-prima que eu vou ter que utilizar novamente. Fora o dispêndio. Por quê? Uma operação em que existem muitos retrabalhos, eu tenho o quê? Que ter uma observação maior, um dispêndio maior de tempo para que esses erros não passem à frente. O mais importante não é criar mecanismos para apontar os defeitos, e sim criar mecanismos para que os defeitos não aconteçam. Não é mesmo, pessoal? Não é isso? Pessoal, com relação à qualidade, o que significa qualidade em um hospital? Pacientes recebem o tratamento mais adequado.
O tratamento é conduzido de forma correta. Os pacientes são consultados e mantidos informados. Os funcionários são cordiais, são educados. Então, esses são aspectos de qualidade para um hospital. Para um fabricante de automóveis, né, uma montadora de veículos, todos os componentes são fabricados conforme as especificações, a montagem atende às especificações, o produto é confiável, o produto é atraente e sem defeitos. Esses são conceitos de qualidade para um fabricante de automóveis. Para uma empresa de ônibus urbano, os ônibus são limpos e arrumados, os ônibus são silenciosos e não emitem poluentes, o horário é rigoroso e atende às necessidades dos usuários, os funcionários são educados, são cordiais. E para um supermercado? Os produtos então estão em boas condições, a loja é limpa e organizada, a decoração é adequada, os funcionários são educados, são cordiais. Entenderam, pessoal? Esses são aspectos de qualidade para 4 tipos diferentes de ramos de atividade, né? Fixaram o conceito de qualidade? Ó, já vou fazer a chamada para vocês irem pensando. A nossa interatividade é sobre os 5 objetivos de desempenho. A gente vai identificar fatores de qualidade para uma biblioteca, uma padaria e uma academia de ginástica. Eu acho que é isso. Espera aí. Biblioteca, restaurante e academia. Vocês vão escolher um. Biblioteca, restaurante e uma academia de ginástica. Escolha um. Já vão pensando quais são os aspectos de qualidade para cada um deles, né? Ou melhor, façam para aqueles que vocês escolheram. Restaurante, academia de ginástica e biblioteca. Escolham um, né? E já vão pensando quais são os aspectos de qualidade para a opção que vocês escolheram. Ok? Vamos para o segundo objetivo de desempenho. Rapidez. Rapidez está diretamente relacionado a quanto o meu cliente deve esperar para receber o seu produto. Está relacionado à velocidade do meu sistema produtivo. Quanto tempo eu demoro para fabricar um determinado produto ou prestar um serviço? Ser rápido, né? Ser rápido no meu processo significa o quê? Reduzir o custo quando eu falo em material em processo. Quanto mais rápido eu tenho um processo de fabricação, menos estoques intermediários entre um processo e outro eu tenho que manter. Então, ele está diretamente relacionado à redução do custo de estoque em processo. Objetivo, rapidez, velocidade de processamento, ok? E segundo os nossos exemplos, né? As nossas 4 atividades, o que significa rapidez? Para um hospital, rapidez é o tempo entre a solicitação de tratamento e a sua realização é mínimo. O tempo para os resultados dos exames, entre outros, é mínimo também. Para uma fábrica de automóveis, o tempo entre o pedido de um carro específico por um revendedor e sua entrega ao consumidor é mínimo. O tempo de espera pela assistência técnica é mínimo. E para uma empresa de ônibus urbano, o tempo total da jornada para o usuário atingir o seu destino é mínimo. E para um supermercado, o tempo envolvido na transação total, imediata disponibilidade de bens. Então, esses são aspectos relacionados à rapidez. Ok? Terceiro objetivo, confiabilidade, pessoal. A confiabilidade está ligada a fazer em tempo, ou seja, cumprir os prazos
de entrega. Tá. Eu posso ser rápido no meu processo, mas eu estou apagando o incêndio e não consigo cumprir um determinado prazo de entrega. É muito melhor eu ter um processo lento, mas cumprir o meu prazo de entrega. Então, o prazo de entrega, ele é diretamente ligado a esse aspecto de confiabilidade. Uma característica muito importante quando a gente fala em confiabilidade, prazo de entrega, é que a gente só consegue fazer um julgamento e analisar esse processo depois do que ele é realizado, não é? Por exemplo, eu estou em Ribeirão Preto e vou fazer uma viagem de ônibus até São Paulo. Eu vou até o guichê, vou na rodoviária, compro uma passagem, o valor é tanto, e aí eu tenho a informação do atendente no guichê que a viagem aproximadamente demora 4 horas. Eu só vou julgar essa eficiência, essa confiabilidade, depois que eu chegar em São Paulo e olhar no relógio e ver que realmente demorou 4 horas. Eu não consigo avaliar o prazo de entrega sem eu receber um determinado produto e verificar se eu recebi antes, se eu recebi no prazo ou se eu recebi depois do prazo que foi estipulado. Outro aspecto importante que também a gente leva em consideração na confiabilidade também é a confiabilidade da informação. Imagine o seguinte, eu tenho uma empresa de ônibus e um dos veículos, um dos ônibus da minha frota apresentou um determinado problema. E aí ele foi para a área de manutenção, foi para a oficina. Consultei, verifiquei o determinado problema e detectei que precisa da reposição, da troca de um determinado componente no motor do ônibus. Vou até lá no almoxarifado e essa peça não existe. Esse ônibus vai ficar parado porque eu vou ter que buscar esta peça numa loja ou buscar esta peça junto ao fabricante e trazer essa peça. Isso me gera mão de obra parada, custo do veículo parado e falta de faturamento. Pessoal, já temos a primeira participação aqui, ó. Pessoal lá de São José dos Campos. Boa noite, pessoal de São José. Considerando o objetivo rapidez, deve ser realizado um estudo prévio sobre o tempo demandado para realizar tal atividade, onde a rapidez não deve sobrepor a qualidade, seja ela em atendimento ou qualidade de produto. O termo rapidez não seria melhor traduzido em eficiência? Alunos de São José dos Campos. Obrigado, pessoal. Para ficar melhor, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pelo comentário. Vamos lá. A eficiência, ela pode estar relacionada a todos os 5 objetivos. Eficiência significa produto com qualidade. Eficiência significa produto rápido. Eficiência significa confiabilidade na entrega. Eficiência significa flexibilidade. O que vocês acham? Mandem a réplica aí, mandem a tréplica. Concordo que a eficiência está ligada diretamente a todos os outros objetivos. Não concordam com isso? Não somente a rapidez. Perfeito? Mas voltando aqui. Essa confiabilidade economiza tempo, dinheiro e dá estabilidade. Uma historinha bem rápida. Outro dia eu estava andando aqui em Ribeirão, estava com o meu carro e tal, e de repente começou a sair uma fumaceira pelas entradas do ar-condicionado. Falei, pronto, o carro começou a pegar fogo, só faltava essa agora. Parei o carro onde eu estava e percebi que não é exatamente uma fumaça, era uma espécie de vapor, porque era úmido, saía pelas entradas do ar-condicionado, era úmido. A mais que já direcionei o carro para a concessionária e fizeram uma verificação, fizeram um levantamento, falaram assim, olha, realmente é um problema em uma das peças do ar-condicionado e a gente já está providenciando. Consultamos o sistema e na fábrica, aqui no Brasil, já tem essa peça sobressalente. Dentro de 10 dias úteis, essa peça chega em Ribeirão, fazemos a substituição e entregamos o veículo ao senhor. Perfeito.
Como o carro tinha menos de 1 ano, eles me disponibilizaram um carro reserva. Perfeito. Só por curiosidade, eu fui pesquisar para ver quanto que custava a diária de um carro reserva. E ficava entre 150 e 200 reais. Acho que era 200 reais a diária. Bom, perfeito, mas ofereci, né? Tem não sei quantos anos de garantia. Passados 10 dias, no 11º dia, liguei. Falei assim, olha, já se passaram 10 dias, gostaria de saber se meu carro estava pronto. Não, senhor Marco, o senhor não sabe o que aconteceu. Aquela informação no sistema estava errada. Daí a gente vai ter que fazer a importação desta peça. Tá bom. E qual é o prazo? 20 dias úteis. Maravilha. O senhor pode continuar com o carro reserva perfeitamente, sem problemas. Passados 20 dias úteis, a transportadora perdeu a peça. E aí precisaram fazer a importação novamente deste produto. E aí, em caráter de urgência, acabou chegando um pouquinho mais rápido. Resumindo, eu fiquei quase 50 dias utilizando um carro reserva. A R$200 a diária, olha quanto dinheiro foi gasto em função da não confiabilidade de uma informação que havia no sistema. Por quê? Se no sistema já tivesse a informação de que a peça não existia, ela já teria sido importada mais rapidamente, teria chegado. Entenderam? Fizeram as contas? Quanto de dinheiro foi gasto na falta de confiabilidade de uma informação? E o que é confiabilidade para um hospital? A quantidade de consultas canceladas é mínima, as consultas são realizadas no horário programado, os resultados dos exames são entregues como prometido. Para uma fábrica de automóveis, o que é confiabilidade? Entrega de veículos aos revendedores no tempo previsto, entrega peças de reposição aos centros de serviço no tempo previsto. Para uma empresa de ônibus urbano, cumprir o horário fixado em todos os pontos do trajeto, manter assentos disponíveis para os passageiros. Para um supermercado, o que é confiabilidade? Previsibilidade do horário de funcionamento, a quantidade de produtos em falta é pequena e a disponibilidade de vagas no estacionamento. Olá pessoal, já veio a resposta de São José. O termo rapidez no contexto de velocidade de entrega pode ser colocado como eficiência no processo. Essa eficiência no processo pode vir de várias áreas envolvidas em um todo. Perfeito, pessoal, perfeito, perfeito, perfeito. Eficiência produtiva leva à velocidade. Lógico que, levadas as justas proporções e considerando as características de um determinado sistema produtivo. Velocidade para produzir uma caneta é diferente da velocidade para entregar um navio de carga, correto? Mas está perfeito o raciocínio de vocês. Gostei da participação, viu? Muito obrigado. Continue participando. O objetivo flexibilidade. Já falamos sobre a qualidade, a rapidez, a confiabilidade e a flexibilidade. A flexibilidade está relacionado à capacidade de mudar a operação de alguma forma, tá? Mudar a forma de fazer, como fazer e onde fazer. A flexibilidade, diferente dos outros objetivos, ela tem algumas características adicionais. Por quê? Essa flexibilidade pode dizer 4 tipos de exigências quando falamos de flexibilidade. Essa flexibilidade pode ser de produto ou serviço, ou seja, a flexibilidade de criar novos produtos, flexibilidade de composto ou mix, que é a flexibilidade e a capacidade de poder oferecer uma variedade de produtos, flexibilidade de volume, onde eu posso desenvolver a capacidade e ser flexível para atender variações no volume, e flexibilidade de entrega, ou seja, permite eu ter a capacidade, a flexibilidade
de atender prazos de entregas diferentes. Essa flexibilidade agiliza a resposta, economiza tempo e mantém a confiabilidade. Por quê? Mantém a empresa preparada para qualquer tipo de imprevisto, mantém a empresa preparada para qualquer situação e permite flexibilizar todo o meu processo. Ok? Então, o que é flexibilidade num hospital para produto? São novos tipos de tratamento. De composto, ampla variedade de tratamentos disponíveis. De volume, habilidade de se ajustar ao número de pacientes atendidos. De entrega, habilidade de reprogramar consultas. Fabricante de automóveis, flexibilidade de produtos, poder oferecer novos modelos. Flexibilidade de composto, oferecer ampla variedade de opções disponíveis. Flexibilidade de volume, habilidade de se ajustar ao número de veículos fabricados. Flexibilidade de entrega, habilidade de reprogramar as prioridades da produção. Com relação à empresa de ônibus urbano, flexibilidade de produto ou serviço, novas rotas ou excursões. Flexibilidade de composto, grande número de locais servidos. Flexibilidade de volume, habilidade de se ajustar à frequência de serviços. Flexibilidade de entrega, habilidade de reprogramar as viagens. Para um supermercado, flexibilidade de produtos, novos bens ou promoções. Flexibilidade de composto, ampla variedade de bens estocados. Flexibilidade de volume, habilidade de se ajustar ao número de consumidores atendidos. Flexibilidade de entrega, habilidade de repor estoques de itens em falta. Mais uma participação, pessoal de Rio Branco. Obrigado, pessoal de Rio Branco. Olá, boa tarde. Rio Branco. Na verdade, essa situação não acontece no dia a dia. A confiabilidade, principalmente nos hospitais. Pessoal, infelizmente, nos hospitais, o forte não é o atendimento dos 5 objetivos de desempenho. Falta qualidade, falta rapidez, falta confiabilidade, falta flexibilidade, né? E o custo, quem paga somos nós. Né? Essa é a definição do Sistema de Saúde Nacional que nós temos em relação aos objetivos de desempenho. Obrigado pela participação, pessoal do Rio Branco. Entenderam o que é flexibilidade? E por último, o objetivo custo. É o último, mas é o mais importante. Por quê? Todos os outros 5 objetivos de desempenho influenciam diretamente o custo. Se uma empresa entra no mercado que é voltado para custo, para preço, o objetivo custo se torna mais importante ainda. Da mesma forma, se eu busco uma redução dos custos, né, eu aumento a possibilidade de reduzir o meu preço de venda, ou mantendo o meu preço de venda, eu aumento o meu lucro, ok? Então o custo. Se eu tenho uma operação confiável, sem transtornos, se eu desenvolvo a habilidade de mudar, de desenvolver flexibilidade, se eu tenho um sistema de produtivo de qualidade, isento de erros, e tenho um processo rápido, todos eles convergem para alta produtividade, influenciando o meu custo. Agora, lembra quando a gente falou sobre qualidade pode gerar retrabalho? Então eu tenho uma interação direta. Se eu tenho um processo produtivo onde muito retrabalho acontece, teoricamente ou tecnicamente, esse processo não pode ser rápido. Posso comprometer a confiabilidade, como posso comprometer também a minha flexibilidade. Ou seja, percebam que existe uma integração e existe uma interação em todos os objetivos. Ok?
Ok. Qual é o mais importante dos 5 objetivos de desempenho? Qual, na opinião de vocês, é o mais importante? Ou os 5 devem ser trabalhados dentro de uma empresa? A produção deve atender a todos os objetivos de desempenho? Ou eu devo trabalhar com os chamados trade-off? O que é trade-off? Já jogaram damas? Jogo de damas, tabuleiro, antigo. Talvez o pessoal mais novo não conheça. Mas um jogo de damas nada mais é do que peças brancas, peças pretas, onde o objetivo é você ir comendo as peças do adversário. E existem jogadas no jogo de damas em que eu cedo uma peça, ou seja, o meu adversário consegue comer uma peça minha, só que através dessa jogada eu consigo comer 4 peças. Isso é um trade-off. Ou seja, eu deixo de ganhar, eu aumento o meu custo em determinada atividade, em determinado objetivo de desempenho, passo a me dedicar a um outro objetivo de desempenho com maior eficiência e maior eficácia, e os ganhos que eu vou ter em função dessa prioridade por esse objetivo vão compensar a falta de atenção, né, e de investimentos nesse outro objetivo. Ok? Pessoal, quando falamos, né, em objetivos de desempenho, é sempre importante a gente ter em mente que 2 grandes grupos que definem, né, as prioridades, aonde eu devo trabalhar mais com relação aos meus objetivos de desempenho, são os consumidores e os concorrentes. Ok? Quando os consumidores prezam e buscam um preço baixo, o objetivo que eu devo priorizar é o custo. Quando os meus consumidores valorizam a alta qualidade, o objetivo que eu devo priorizar é a qualidade dos meus produtos. Quando ele deseja entrega rápida, eu vou priorizar a rapidez. Quando ele prioriza a entrega confiável, eu vou priorizar a confiabilidade da entrega. Se ele quer inovação, flexibilidade de criação de novos produtos. Se ele quer ampla variedade, flexibilidade de mix, flexibilidade de composto. Se ele quer alterar o prazo ou volume, flexibilidade de volume ou flexibilidade de prazo de entrega. O outro grupo. Como os concorrentes podem influenciar os meus objetivos de desempenho? É mais ou menos o seguinte. Vamos supor que temos uma pizzaria. Nós temos uma pizzaria e o nosso objetivo mais trabalhado é a rapidez na entrega. Ou seja, o cliente faz o pedido e em menos de 20 minutos nós entregamos a pizza na casa do cliente. Surge um novo concorrente, uma pizzaria a 5 quadras, né, da nossa, e aí ele também consegue entregar a mesma pizza em 20 minutos, só que ele está oferecendo 10 ou 15 sabores a mais. Ou seja, ele está permitindo uma variedade maior, né? Além de eu ter rapidez, ele está oferecendo flexibilidade. Ele é mais flexível do que eu. O que eu vou fazer? Eu tenho os outros objetivos de desempenho. De repente eu posso entregar a pizza em 20 minutos, mais 20% ou 10% mais barato do que a dele. Não é? Ou, de repente, eu posso continuar entregando a pizza em até 20 minutos e oferecer agora 20 sabores a mais. E, além do mais, ainda trabalhar o aspecto custo. Então, os concorrentes também vão influenciar a minha priorização com relação aos meus objetivos de desempenho. Ok, pessoal? Isso aqui é um quadro para vocês terem aí para
para o estudo de vocês, que significa o seguinte, não sei se vocês sabem, mas todo produto ele é dividido, ele possui um ciclo de vida de produto, né? Todo produto tem um ciclo de vida. E esse ciclo de vida, ele é dividido em 4 partes. Introdução, crescimento, maturidade e declínio, né? Quais são as características aqui? Na introdução, existe um crescimento lento das vendas, aqui um crescimento rápido e tal. Para a gente não ficar muito nessa tabela, é só uma tabela informativa, significa que para cada uma dessas fases do meu ciclo de vida do produto, e depois quem quiser saber mais sobre esse ciclo de vida do produto, pode perguntar no canal, nos minhas dúvidas ou perguntar no plantão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que os objetivos de desempenho também são influenciados por cada uma dessas fases do ciclo. Né? Para a fase de introdução, eu devo priorizar flexibilidade e qualidade. Na fase de crescimento, rapidez, confiabilidade e qualidade. Na fase de maturidade, custo e confiabilidade. E na fase de declínio, eu priorizo somente custo. Ok? E chegamos à nossa interatividade. Pessoal, como combinado, quais são os fatores, quais são características de qualidade? Da mesma forma que nós falamos para o hospital, para o supermercado, para o fabricante de automóveis e tal. Pessoal de Jundiaí, meu amigo Leandro, estava sentindo falta da sua participação. Boa noite, professor Marco. Boa noite, Leandro. Portanto, para priorizar um objetivo, devemos primeiro analisar os consumidores para conhecer suas necessidades e os concorrentes para priorizar um objetivo para conhecer sua competitividade. Perfeito, Leandro, matou a charada. Né? Eu preciso saber identificar as necessidades e preciso também identificar o que os meus concorrentes já estão fazendo. Preciso de um diferencial. Perfeito, Leandro. Obrigado pela sua participação. Então, pessoal, voltando à nossa interatividade. Escolham apenas um, não precisam fazer para os 3, que a gente não tem tempo para tudo isso. Mas da mesma forma que nós fizemos, que nós lemos, né, para um hospital, para o supermercado, fabricante de automóveis e o supermercado, definam quais são os aspectos de qualidade, de rapidez, de confiabilidade e flexibilidade. Escolham um, né? E eu quero as respostas. Máximo de participações. Quero o recorde hoje, hein, pessoal? 4 minutinhos e a gente já volta.
Vamos lá, pessoal, retomando. E aí, já tem a primeira aqui, ó, pessoal de Santo André. Obrigado, pessoal de Santo André. Os alunos do Polo de Santo André dizem: restaurante, qualidade, ambientes, acomodações, rapidez no atendimento. Jundiaí, a classe responde: o Alan, o Bruno, o Charles, o Israel, a Jéssica, o Luiz, o Micael, e a Thailand. Objetivos de qualidade em academia: aparelhos atuais e funcionando, professores qualificados, plano de treinamento padronizados, limpeza e organização, vestiário adequado, lanchonete com produtos saudáveis, etc. Pessoal lá do Paraíso, obrigado pessoal do Paraíso, Vinícius, obrigado Vinícius. Academia, equipamentos mantidos em bom estado, limpeza frequente de equipamentos, chão, vidros e banheiros, bebedouro com água filtrada, atendimento cortês, amigável, armários para pertences pessoais, instrutores prontos para atender da melhor forma o aluno, flexibilidade de horário, formas de pagamentos diversificadas. Pessoal aqui da Lafayette, boa noite pessoal da Lafayette, obrigado pela participação. Restaurante, qualidade, excelência nos alimentos e higiene do local, rapidez, atendimento, pontualidade na entrega, confiabilidade, tradição, funcionários uniformizados, com equipamentos de higiene, flexibilidade, cardápio variado, internet, formas de pagamento. Perfeito, pessoal aqui do Paraíba, aqui de Ribeirão. Foi a melhor resposta até agora. Muito obrigado pela participação. Pessoal de São José do Rio Preto, academia, qualidade, ambiente limpo, aparelhos novos, profissionais capacitados, ambiente climatizado, rapidez, alunos dentro da capacidade do ambiente, confiabilidade, profissionais éticos, flexibilidade, possibilidade de uso em vários horários, inclusive noturno. Perfeito, pessoal de Rio Preto, obrigado. Pessoal de Santa Inês, boa noite, pessoal de Santa Inês. Dentre os 3 itens, o restaurante exige que os 4 aspectos sejam severamente aplicados de forma eficaz, pois se trata de alimentos e um erro pode ter grandes consequências. Fernando de Santa Inês, obrigado pela participação, Fernando. Realmente. O pessoal da onde? Da onde é essa participação, Ricardo? Tem como subir um pouquinho mais? Pessoal de Brasília. Boa noite, pessoal de Brasília. Academia, qualidade, atendimento diferenciado, rapidez, atendimento do aluno no tempo estipulado para a montagem da ficha, confiabilidade, equipamento em bom estado de conservação, flexibilidade, atendimento do aluno nas diversas unidades. Resposta dada por todos os alunos. Obrigado, pessoal. Pessoal de São José dos Campos, participativo, né, pessoal de São José. Biblioteca, qualidade, grande variedade de títulos, rapidez, sistema de controle eficiente, gerenciamento rápido, confiabilidade, informações consistentes no sistema e física, flexibilidade, empréstimos de livros a qualquer lugar, contato com a biblioteca a qualquer lugar, acervo na nuvem. Bacana, obrigado pela participação. Pessoal de Rio Branco, à tarde aqui no Acre, 3 horas a menos. Deve estar bem, se agora são 8h10, lá são 5h10. Nossa, deve dar uma lua danada. Restaurante, qualidade, recepção, rapidez, agilidade no garçom, qualificados e treinados, confiabilidade, agilidade entre os garçons. Menu de qualidade. Perfeito, pessoal de Rio Branco. Obrigado pela participação. João Pessoa. Ei, pessoal de João Pessoa, boa noite. Restaurante, qualidade, limpos e arrumados, rapidez, tempo entre pedido e chegada do prato, confiabilidade, porção dos alimentos é honesta,
Boa, pessoal de João Pessoa. Flexibilidade, cardápio amplo, perfeito, estão entendendo o conceito. Participação, muitas participações, muito obrigado, pessoal. Gostei de ver. Pessoal que não tinha participado na aula passada, participando hoje. Conto cada vez mais com essas participações. Muito obrigado. Todos vocês entenderam o conceito de qualidade, de rapidez, de confiabilidade e flexibilidade. Para a gente não perder muito tempo, eu coloco como material de apoio a resposta, né, dessa interatividade no material para os alunos que vai ficar disponível no sistema para vocês, ok? Mais uma vez, muito obrigado pelas participações. Vamos dar continuidade, pessoal. Bacana! Vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito e perspectiva da rede de operações produtivas. Pessoal, não sendo repetitivo, mas já sendo, os clientes são o maior patrimônio das organizações. É a razão de existência das empresas, é a razão de existência das organizações. Por quê? São os consumidores que puxam todo o processo ou disparam o processo de fabricação de um determinado bem ou serviço, não é? Não existe uma organização que fabrique os seus produtos de forma isolada, né? Eu dependo de alguém para poder fabricar e dependo de alguém para poder comprar aquilo que eu estou produzindo. Então, é muito importante a gente ter em mente que todas as operações fazem parte de uma rede de operações formada por fornecedores e consumidores. E quais são as razões, né, que me fazem entender perfeitamente essa ligação, esse vínculo existente entre as minhas redes de operações? Ela me faz entender, né, e vai me permitir o quê? Compreender como competir mais efetivamente, né? Como eu posso estudar a minha rede de operações e isso me permitir que eu seja mais competitivo. Identificar ligações significativas nas minhas redes de operações. Quais são as ligações mais importantes? Focalizar uma perspectiva de longo prazo. Então, pessoal, por que estudar a minha rede de operações? Para compreender como competir mais efetivamente, identificar as ligações mais significativas e focalizar uma perspectiva de longo prazo. Ok? Então, o que acontece? Todas as minhas operações, elas fazem parte de uma rede maior. E é importante eu identificar as camadas. Essas ligações, a minha rede de operações, ela é formada por camadas. E eu tenho ligações mais estreitas com as camadas mais próximas. Aqui é primeira camada, segunda camada e terceira camada. Façam a correção aí no slidezinho. Então, olha o exemplo aqui. Eu tenho uma indústria de calçado. Quais são as ligações mais importantes, né? Os meus fornecedores de primeira camada. O fabricante de couro, o fabricante da sola do sapato, o fabricante de cola, o fabricante de linha, os meus prestadores de serviço diretos, não é? Esses fornecedores de primeira camada possuem os seus fornecedores. Quem fabrica o couro recebe o material do curtume. Quem fabrica a sola recebe o material da indústria da borracha. Quem fabrica a cola recebe os componentes da indústria química. E assim por diante, né? Por exemplo, o dono do curtume, ele recebe o material do abatedouro. Da mesma forma, para o lado do consumidor, essa indústria calçadista fornece para o distribuidor, que fornece para o lojista, que vai fornecer para o meu consumidor.
Então é importante eu identificar todas essas ligações, ok? Mais do que isso, pessoal, a gente tem que levar em consideração, quando estamos analisando, né, a nossa rede de operações, quais são os elos mais importantes, os vínculos mais específicos dentro da minha rede de operações. Eu tenho duas decisões importantes que são extremamente influenciadas. Primeiro, é a localização das minhas unidades operacionais, das minhas unidades produtivas. E, em segundo lugar, é o grau de verticalização. E o que significa o grau de verticalização? Significa o quanto da minha rede de operações pertence ou é de minha propriedade, não é terceirizado. É o quanto da minha rede de operações é de minha propriedade. O que significa isso? Se eu voltar aqui, só voltar significa o quê? Eu tenho uma indústria de calçado e aí eu passo a fabricar também o quê? A sola do meu sapato. Esta sola não é mais me fornecida. Eu sou o responsável. Eu criei uma fábrica de solas de sapato. Ou incorporei ao meu processo a produção da sola. Isso significa o quê? Eu estou verticalizando, eu estou integrando de forma vertical a minha rede de operações. Por quê? A produção da sola passou a ser de minha propriedade. Um outro exemplo também é o seguinte. Eu tenho um cliente que é fabricante de componentes de borracha. Não é coincidência. Ele é fabricante de componentes de borracha. E nos seus produtos, a lei o obriga, na composição da matéria-prima básica, né, da borracha em si, ele utilizar 10% de produtos recicláveis. Ou seja, aquilo que é produzido de resíduo, né, no processo de produção, esse resíduo é processado e é transformado numa matéria-prima que é adicionado à matéria-prima que vai ser utilizada para a fabricação novamente do produto. E ele está pensando, e hoje essa matéria-prima reprocessada, ele compra de um fornecedor. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo comprar o equipamento para que ele possa reprocessar o resíduo que ele mesmo está gerando e esse resíduo que ele está gerando, gerar essa matéria-prima reciclada que a lei federal o obriga a utilizar na composição do seu produto. O que ele está fazendo? Ele está integrando, ele está verticalizando a rede de operações. Ele está deixando de comprar de alguém e está passando a fazer por conta própria. Ok? Quando a gente fala de grau de verticalização, quando eu verticalizo do lado do fornecedor, eu estou falando de integração a montante. E quando eu integro para o lado do fornecedor, eu estou falando de integração a jusante. Fornecedor, integração a montante. Consumidor, integração a jusante. Se a minha operação aqui, né, meu fabricante de calçados, tá aqui a minha a minha fábrica de calçados está aqui, e a única produção sobre minha propriedade, significa que existe uma pequena amplitude. A partir do momento que eu passo a integrar, né, outras operações, né, estou fazendo a sola, além da sola, eu também comprei a fábrica de borracha, eu estou aumentando a minha amplitude, ok? Leandro, lá de Jundiaí,
Exemplo de verticalização é o Habib's, na qual produz quase tudo o que utiliza nos seus produtos vendáveis. Ô, Leandro, você leu o texto, hein? Disponibilizamos um texto, né, complementar da aula 2 que fala justamente sobre o Habib's. Um dos diretores, dos CEOs do Habib's, fala, né, e afirma que um dos fatores de sucesso do Habib's é a verticalização, ou seja, a produção do leite, o processo de entrega, tudo é desenvolvido. Por exemplo, a produção do leite, se não me engano, no texto está aqui uma quantidade de 300 mil litros de leite por mês ou por ano, não me lembro a periodicidade, mas essa produção, quem é dona é o Habib's. O Habib's é dona de fazendas, né, de vacas leiteiras que produzem o seu próprio leite. E ele diz o seguinte: se você quer assegurar o sucesso e a qualidade dos seus produtos, faça você mesmo. Mas aí você me pergunta, mas a competência central, né, e a função central do Habib's não é fazer esfirra, não é fazer quibe, né, fazer esses produtos da linha árabe, né, de fast food, mas eles optaram em verticalizar também o fornecimento da matéria-prima. E eles dizem e afirmam que o sucesso do Habib's se dá através dessa verticalização do fornecimento das matérias-primas. Da mesma forma, eu coloquei para vocês um texto falando totalmente o contrário, né? No início do século, por volta dos anos 40, Ford tentou montar uma grande propriedade de produção de látex aqui no Alto Tapajós, na nossa Amazônia, aqui no Brasil. Só que montou uma excelente estrutura, com residência para os funcionários, né? Tanto é que o texto tem como título Fordlândia, né? A cidade esquecida de Ford. Que ele tentou produzir o látex para abastecer a fábrica de pneus da Ford, porque ele tinha o sonho de verticalizar toda a cadeia, né? Ou seja, todos os componentes utilizados na fabricação do Ford, né, do modelo na época que estava sendo produzido, seria de origem Ford, desde a produção do látex, né, a transformação em borracha, a produção de pneus e a colocação nos veículos da Ford. Mas foi o quê? Um caso de insucesso, porque na época teve o manuseio, né, da plantação das seringueiras, não teve como se desenvolver de maneira mais eficiente. Foi comido por pragas e tal, foi um projeto que não deu certo e acabou ficando esquecido, e tem lá uma cidade fantasma lá hoje desde dos anos 40. Ok, pessoal? Bom, quais são os efeitos que essa integração vertical pode trazer para as organizações? Primeiro, né, baseado nos 5 objetivos de desempenho: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Qualidade. Você pode, como o seu processo de fornecimento, né, a matéria-prima que está sendo fornecida é você mesmo que produz, você permite um rastreamento maior, né, por defeitos que venham a ocorrer, uma rastreabilidade com relação aos problemas que ocorrem na matéria-prima. Rapidez. A proximidade permite um fornecimento mais rápido. Confiabilidade, né? Da mesma forma que eu posso ter um processo mais rápido, eu tenho um processo mais confiável, né, no cumprimento dos prazos de entrega. Flexibilidade. Eu posso ter flexibilidade com relação aos prazos de entrega, com relação ao volume que está sendo fornecido. Afinal de contas, sou eu que estou fornecendo para mim mesmo. E custo, né? Isso pode reduzir os custos, principalmente no desenvolvimento de materiais, né, na aplicação de parcerias, no desenvolvimento de novos materiais, de novas matérias-primas. Ok, pessoal? Bom,
Quando a gente fala sobre a localização das unidades produtivas, a gente está discutindo sobre o posicionamento diante dos recursos e dos consumidores. O que é mais importante? Eu estar perto dos recursos, né, das minhas fontes de fornecimento, ou perto dos meus consumidores? E essas são decisões que não são fáceis de ser tomadas, né? São decisões que estão ligadas diretamente à estratégia da organização, à estratégia das empresas. E pontos importantes que devem ser levados em consideração são a demanda a ser atendida e qual é a minha capacidade de operação. A partir do momento que eu consigo detalhar esses fatores, é que vai facilitar, né, o desenvolvimento do plano onde eu vou localizar o meu processo de fabricação. Ok? Pessoal, é muito importante, pessoal da Lafayette, a Nathalie, obrigado Nathalie, boa noite, obrigado pela participação. A verticalização é um movimento contrário à terceirização de processos e serviços? É uma tendência de mercado ou mais uma readaptação das organizações? Pergunta muito bem elaborada. Muito obrigado pela participação. Olha, Nathalie, por exemplo, você vê esse caso do Habib's, que você tem se você perguntar para os diretores, para os dirigentes do Habib's, eles são totalmente a favor da verticalização, né? O que acontece? Inclusive no texto ele diz, né, quando a gente terceiriza, fica muito difícil a gente negociar custo, a gente negociar prazo, porque sempre tem aquela história das planilhas de controle de custo, porque é difícil isso, é difícil aquilo. Não creio que seja uma tendência. Muito pelo contrário, eu conheço muito mais gente que é desfavorável à verticalização do que favorável à verticalização. Na minha opinião, eu acho que dá para você estabelecer sistemas de parceria com fornecedores, sem verticalizar, sem comprar esses fornecedores e que permitem você manter o mesmo nível de qualidade dos seus produtos, manter o mesmo nível de qualidade, de repente, de fabricação de componentes que você possa terceirizar, né? Não creio que seja uma tendência, não vejo isso como uma tendência do mercado. Tanto é, como repito, conheço muito mais pessoas que são contrários à verticalização do que a favor da verticalização. Obrigado pela participação. Pessoal, então, quando a gente fala sobre operações produtivas, aonde definir a localização dessas operações, eu tenho que levar em consideração fatores do lado da demanda, ou seja, do lado do meu consumidor, e fatores do lado do fornecimento. Fatores do lado do fornecimento, ou seja, São José dos Campos, obrigado pela participação, boa noite. Temos um exemplo de uma fábrica de caminhões da Volkswagen, onde em um campo foram reunidos os fabricantes de pneus, carroceria, parte elétrica, entre outros, a fim de reduzir custos e melhorar a logística, sendo que cada empresa, estando no mesmo campo, é responsável por atribuir sua parte ao caminhão em fabricação. Obrigado, Rafael, pela sua participação. Esse conceito que o Rafael colocou é um conceito de condomínio industrial, que foi também a fábrica a Volkswagen foi uma das pioneiras aqui no Brasil a desenvolver esse sistema, em que ela traz para o mesmo parque industrial todos os fabricantes mais importantes de componentes que ela utiliza no seu processo de fabricação. Verticalizou? Não, porque esses fabricantes continuam sendo donos dos seus próprios negócios. O que ela fez foi trazer mais próximo, onde ela tem um poder de supervisão da fabricação, da qualidade dos produtos, diminui o prazo de entrega, né, e aumenta a confiabilidade. Obrigado pela participação, Rafael. Então, quando a gente vai definir, né, a localização das nossas unidades, e olhando para o lado do fornecimento, eu tenho que levar em consideração o quê? A mão de obra. De repente, o custo da mão de obra de uma determinada localização é alto demais. Ou, de repente,
a falta de qualificação da mão de obra em uma determinada região faz com que aquela localização não seja atraente para o meu negócio. Outro fator, o custo da terra, o custo de aquisição de um terreno, ou o custo de aquisição de um prédio, ou até mesmo um aluguel, pode inviabilizar um negócio. O custo e a disponibilidade de energia elétrica. O transporte. Como vai ser o fornecimento da matéria-prima, dos recursos até a minha fábrica? E depois, como eu vou levar a minha matéria-prima até o meu consumidor? E fatores da comunidade. Esses fatores da comunidade são fatores particulares de uma determinada região, como imposto, como idioma, como, às vezes, quando a gente fala em outros países, né, por exemplo, no Oriente Médio, a religião eu tenho que levar em consideração. O que mais? Fatores sociais, disponibilidade de saneamento básico, disponibilidade de segurança, disponibilidade de hospitais. Estou transferindo uma fábrica de Ribeirão para uma determinada região, né? E a minha intenção, o meu plano é que os meus funcionários que já estão comigo vão junto com essa fábrica. Como é que eu posso levá-los para uma região em que não tem um mínimo de infraestrutura? Então são fatores que eu tenho que levar em consideração. Quando eu falo e volto para o olhar da demanda, eu também tenho que me preocupar com a mão de obra, com a habilidade da mão de obra, com adequação ao local. Mais ou menos assim. Estou querendo construir um hotel de luxo, onde eu quero que as pessoas vão passar as suas férias, que seja um lugar tranquilo, né? Onde eu possa oferecer um serviço diferenciado, né? Mais voltados para férias. Eu vou abrir esse lugar em São Paulo, na capital de São Paulo? Não, né? Então eu tenho que ter adequação ao local. Perfeito? Qual é a imagem? Qual é a imagem que o meu cliente tem com relação ao meu local? Conveniência. Qual é o esforço que o meu cliente vai dispor para chegar até o meu produto? Tá? Pessoal de Araraquara, obrigado pela participação. No caso de condomínio, não se torna arriscado para a empresa principal quando se diz respeito à quebra de sigilo de dados como projetos, por exemplo? Realmente, pessoal de Araraquara, é muito perigoso, mas tudo isso é seguro, previsto em contrato, né? Existe uma segurança, existe uma preocupação muito grande com relação a isso. Existem punições severas, né, aos fornecedores, quando existe uma parceria no desenvolvimento de componentes e tal, existe uma segurança muito grande já prevista em contrato. Né? Não é uma coisa assim que fica jogada no ar ou qualquer um pode saber e tal. São coisas muito sigilosas. Obrigado pela participação, pessoal de Araraquara. Entenderam então, pessoal? Existem fatores do lado do fornecimento, fatores do lado da demanda que eu tenho que levar em consideração. Perfeito? Continuando. Então, quando eu falo, né, na definição das minhas localizações, eu tenho que levar em consideração região, país, área do país ou região, estado ou município e local específico na área. O que isso significa? Estou pretendendo formar uma nova empresa, uma nova fábrica na América do Sul. Ah, mas em que país da América do Sul? No Brasil. Que região do Brasil? Na região sudeste. Que estado? Estado de São Paulo. Né? Que cidade? Cidade de Ribeirão Preto, na zona sul de Ribeirão Preto. Então, é uma definição específica da localidade. Coisa bem simples, bem básica. E quais são os fatores mais importantes para as empresas de serviços, né? Se a gente for dividir empresas de serviço, empresas de bens, para as empresas de serviço, a rede de transportes, a rede de comunicações,
proximidade com o mercado consumidor, facilidade de comunicação com os clientes, localização dos concorrentes e aspectos locais, como estacionamento, fácil acesso e segurança. Fatores mais importantes para as empresas industriais a gente já até comentou esses fatores lá atrás, é o custo do pessoal, o custo do terreno e instalações, custo dos equipamentos e com transporte, custos com utilidades, né, o custo da energia, custo da água, taxas e impostos, e fatores diversos, né, como a comunidade, disponibilidade, né, tudo aquilo que a gente já falou lá nos fatores da comunidade. Ok, pessoal? Aqui, a técnica de localização. Eu peguei esse exercíciozinho aqui para passar para vocês, inclusive eu já utilizei no meu trabalho profissional. Como eu posso definir melhor uma determinada área de armazenagem, uma nova fábrica? Então prestem bem atenção que é bem fácil e é bem útil. Uma empresa que opera 4 lojas de artigos para jardinagens fora da cidade decidiu manter todos os estoques de produtos em um único armazém. Cada loja, em vez de manter grandes estoques de produtos, fará seus pedidos ao pessoal do armazém, que enviará estoques de reposição para cada loja conforme o necessário. Ou seja, ele mantinha grandes estoques em 4 lojas e decidiu tirar esses grandes estoques, fixar em um único armazém, né? E aí fazer o transporte de acordo com a necessidade de cada loja. Ele está centralizando o estoque, né? Como se estivesse montando um pequeno centro de distribuição. E como é que eu vou fazer isso? Ele pegou um mapa, né, como se fosse mais ou menos o seguinte, né, vou tentar aqui dar uma de desenhista. Como se fosse aqui meu estado de São Paulo. Dá para perceber que é o estado de São Paulo, pessoal? Né? Peguei o estado de São Paulo, como se essa loja A fosse no Paraná, aqui na divisa do Paraná, mais a loja B aqui na área central e a loja D na divisa de Minas. Essas são as 4 lojas. Peguei o mapa, fiz um quadriculado, eu tenho o meu eixo X e tenho o meu eixo Y. Quais são as coordenadas de A? Não é x1, né? E o y igual a 2. Da mesma forma o B, o x é o 5 e o y é o 3. E assim por diante. E aí ele levantou o seguinte: para a loja A, para o parque A, por semana são 5 cargas. 5 cargas que são enviadas por semana em média para o parque A. Para o parque B, em média são 10 cargas. Por parque C, 12 cargas. Por parque D, 8 cargas. Ou seja, em média por semana, ele realiza 35 cargas. E aí ele faz uma continha simples. Ele vai definir os vetores, a posição de x e y, para esse novo centro de distribuição, para esse novo armazém. E como é que ele faz isso? 1 vezes 5. 1 não é a posição de x da loja A, vezes 5, que é a quantidade de cargas da loja A. 5 não é a posição x do parque B, vezes a quantidade de cargas que é demandada para o parque B, né, durante uma semana. 5 também é a posição X do parque C, da loja C, vezes 12, que é a quantidade de cargas por semana para a loja C. 9, que é a posição X do parque D, da loja D, vezes a quantidade de cargas que é demandada para a loja D.
Tudo isso dividido por 35, que é a quantidade de cargas que eu realizo por semana. E aí eu defino o meu x, que é 5,34. Faço a mesma coisa para y, utilizando as mesmas posições, né, de cada loja, né, do vetor y, e acho que y é 1,34. Ou seja, se eu pegar de novo o nosso estado de São Paulo aqui, tentar fazer mais ou menos, né? Eu defino que o meu centro de distribuição deve ficar na posição 5,34, 1, alguma coisa. Pessoal, lógico que aqui a gente não está levando em consideração aspectos como custo, acessibilidade, nem nada. Em função das quantidades, seria a melhor localização, né? Em função das demandas de cada loja. Eu já utilizei esse processo, já utilizei esse métodozinho e funciona. É muito bacana, tá? Então fica um adicional aí para vocês, para quem quiser desenvolver. Ok? Chegamos à nossa segunda interatividade. Pessoal, mais importante, quais as vantagens e desvantagens para as organizações quando falamos de integração vertical? Vocês são a favor ou contra a verticalização? 3 minutinhos e a gente já volta com todas as participações de vocês.
Retornando, pessoal, já temos a nossa primeira participação. Pessoal lá de Curitiba, o Márcio responde. Obrigado, Márcio. Boa noite. Obrigado pela participação. Não devemos adotar apenas um tipo de sistemas, mas devemos adotar o sistema que o resultado seja melhor. Perfeito, né? Paulo da Lafayette. O Carlos responde. Boa noite, Carlos. Obrigado pela resposta. É o monopólio de uma única empresa sobre a cadeia de processos. Vantagens: independência. Desvantagens: se uma falha em algum processo acontecer, todos cairão juntos. Não deixa de ser verdade. Obrigado pela participação, Carlos. Pessoal de Paranapanema, obrigado. Os alunos relataram que é importante a verticalização desde que a empresa tenha condições para tal. Perfeito, obrigado. São José dos Campos, vantagem: redução de custos e maior qualidade na produção. Desvantagem: confiabilidade dependendo da empresa. Obrigado pela participação. Pessoal de São José do Rio Preto, integração vertical é a rede de integração produtiva, ou seja, integração entre fornecedor, operação de montagem e relação entre atacadista e varejista. Vantagem: custo. Benefício: redução de custos, qualidade, confiabilidade, flexibilidade. Desvantagens: um único fornecedor. Pessoal aqui, o pessoal do Polo de Paraíso lá de São Paulo, obrigado. O grupo Vivian, depende do modelo do negócio. Acredito que para o segmento alimentício, como no caso do Habib's, funciona bem. Agora, para o segmento de tecnologia, já não teríamos como implementar essa ideia. Obrigado, Vivian, pela participação. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelas participações. Eu acho que o grande contexto, né, o que é vantagem? Integrar ou não integrar de forma vertical a minha cadeia de operações, a minha rede de operações, eu acho que acima de tudo você tem que fazer um estudo de viabilidade, que normalmente acaba sempre caindo sobre o que é mais caro e o que é mais barato. Por exemplo, esse fabricante de componentes de borracha que pretende verticalizar apenas a produção, né, dessa quantidade de material reciclado, ele já fez um estudo de viabilidade em que, adquirindo o equipamento, pagando esse investimento, né, ao longo fazendo uma análise, né, de viabilidade econômica desse projeto, mostra para ele que ele vai ter uma redução, né, no custo de fornecimento, no custo e no custo global do seu produto, que faz com que ele realmente faça essa integração, né? Que ele compre esse equipamento e que seja um negócio viável e vantajoso. Então, tudo cabe à análise, né? Às vezes, a diferença pode ser mínima e te levar a uma determinada conclusão, que é mais fácil você passar a responsabilidade de um determinado fornecimento, de uma determinada fabricação para um terceiro, né, do que assumir essa responsabilidade com um custo, sei lá, não tão menor do que se você realmente estivesse terceirizando. Tá? Então, existem vários pontos que devem ser levantados e devem ser analisados. Ok? Eu, particularmente, sou a favor do desenvolvimento da parceria. Sou a favor do desenvolvimento de fornecedores que se adequem, né, que virem meus parceiros com continuidade de fornecimento, com desenvolvimento do projeto, né, mas não necessariamente eu preciso ser dono daquele processo ou daquele determinado produto. Né? Essa é a minha humilde visão. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pelas participações. Pessoal, com isso a gente finaliza a unidade 2, né? Olha que bacana, vimos coisa muita coisa, muita informação, ok? Na unidade 3 a gente vai falar sobre os sistemas de produção, tá? Primeiro, a gente vai analisar os conceitos, né, dos 4 Vs. Quais são os 4 Vs? Volume, variedade, variação da demanda e a visibilidade.
e quais são os impactos e os efeitos dos 4 Vs da produção sobre os meus sistemas produtivos. A gente vai diferenciar também quais são os sistemas produtivos, né? Todos os diferentes sistemas de produção, contínuo, lote e sob encomenda. A gente vai falar sobre isso também. Ok? Pessoal, o primeiro V da produção, né? O que acontece? Todas as organizações são muito similares quando se dizem ao modelo de transformação de input para output, não é? Mas elas se diferenciam e muito quando são levados em consideração os aspectos de volume, variedade, variação da demanda e visibilidade. O primeiro aspecto, que é o volume, ele diz respeito ao volume produzido por um determinado processo, por uma determinada organização, ok? O volume, quando a gente fala em volume, ele foca em duas questões básicas. Primeiro, a especialização das tarefas. Segundo, a relação custo. E a gente vai falar mais sobre esses 4 Vs da produção na nossa próxima aula. Pessoal, espero que tenham gostado. Dúvidas, mandem as suas dúvidas no canal Minhas Dúvidas, né, que eu estou prontamente para atendê-los. Boa semana, boa noite a todos.